Olá, queridos amigos, tudo certo? Mais uma edição do Pro Animal. Eu vou tirar minha máscara imediatamente, já que a gente está com uma distância legal aqui. Eu e minha convidada, a doutora Eleonora Broilo, que é muita satisfação, estou recebendo ela com muito prazer. A gente estava comentando que nós faremos 2 edições com a Eleonora. Uma então para falar sobre a pediatria, as crianças e os animais, hoje, e a próxima para falar sobre a nossa legislação municipal, que a Eleonora tem um papel ali de destaque também nisso, a respeito da legislação que a gente tem direta aqui na nossa cidade sobre animais. Eleonora, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Arlene, muito boa noite para vocês, para os nossos telespectadores da TV Cidade. A satisfação é minha de estar aqui, é um orgulho estar ao teu lado, né? Para a gente poder conversar sobre esses assuntos que são importantes. Importantes pra gente na nossa vida, né? Tu também é uma adoradora de animais. Nunca a pessoa gosta de um animal só, de uma espécie só, né? Sempre, em geral, ama todos. E é o teu caso também, né, Eleonora? Eu amo qualquer tipo de animal, qualquer tipo de animal. Para mim é um problema seríssimo e eu entendo cada vez mais o fato de que tu não come carne. Eu cada vez eu tô comendo menos carne, e quando eu vou comer eu me lembro, eu tenho pena. Então, bom, alguns tipos de carne eu já não como, né? Claro. Não como. Coelho, lebre, ovelha, cabrito, nada disso eu como. Eu sempre digo que eu já como pouca carne e mesmo assim nada menor ou maior que uma vaca de pelo e nada menor ou maior que uma galinha de pena, né? Meu Deus, a minha cabeça deu um nó agora. Vou pensar sobre isso, Eu te mando pelo WhatsApp escrito. tá? Comer carne, parar de comer carne é um processo, né? Não é uma coisa que acontece de um momento para o outro e vem de dentro para fora, É como que uma tudo, pessoa né? diabética tem uma certa dificuldade nisso, porque eu passo a verdura e carne, então é complicado para um diabético não Sim. comer nada de proteína, né? Uhum. E a carga de proteína que tu precisa buscar fora a proteína animal é muito grande, né? É. Uhum. Daí dificulta um pouquinho. Mas tudo certo, Eleonora. A respeito da pediatria, das crianças, a gente escuta muito no mundo da proteção animal que as pessoas precisam se desfazer dos seus gatos, dos seus cães, porque a esposa está esperando o bebê, a família está esperando o bebê, e daí não querem, então, porque fica sujo o ambiente. Ou já nasceu e a criança tem alergia, então precisam se desfazer, já tentaram de tudo, já deram remédio, não querem. Do pelo, né? O que que tu tem a dizer sobre isso como pediatra Bom, e tão experiente que és? Arlene, eu posso te citar algumas coisas. O primeiro que eu vou te citar, meu filho tem 41 anos, tá? É asmático desde sempre. Então, quando ele tinha 6 anos, né, eu o levei, eu morava em Porto Alegre nessa época, estava terminando faculdade, coisa assim, eu o levei a um pneumologista em Porto Alegre, bem conhecido lá. E aí, entre as perguntas, claro, veio a velha pergunta: a senhora tem algum bicho dentro de casa? Eu disse: tenho um gato. Ele me olhou bem sério e disse assim: a senhora tem que se desfazer imediatamente desse gato. Teve dúvida. Eu me desfiz imediatamente do pneumologista, Sim. né? Eu sabia que não era isso. Ele já tinha problema antes do gato e não aumentou nada com o gato, pelo contrário, eu notei que ele melhorou muito, né? Em que Com sentido? Que ele Em que melhorou muito. sentido? No sentido de que ele ficou mais mais tranquilo, né? As crises de asma se espaçaram, né? Ele ele passou a ter um amigo dentro de casa, né? Um companheiro que fazia tudo com ele. Então, e outra coisa, por exemplo, tem casais que vão conversar comigo antes do neném nascer.
E aí eles perguntam, doutor, eu vim falar com a senhora porque me disseram que a senhora não manda a gente se desfazer dos bichinhos, Olha só. né? E eu digo, não, eu não mando. Não mando por várias razões. Primeiro, que existem alguns estudos que mostram que a criança que já nasce num ambiente onde existe um bichinho, gato, cachorro, enfim, é mais difícil que ela vá ter alergia a animais. Muito mais difícil. Porque ela já vai desenvolvendo seus anticorpos, né? Então, a criança nasce, não se deve tirar o bichinho de dentro de casa. Não se deve. E se sabe também que este contato deve ser antes dos 6 anos, né? Isto para desenvolver os anticorpos. Mas se nós pensarmos na questão emocional, na questão psicológica, o bichinho, ele começa a fazer uma parte importante da vida da criança a partir dos 3 anos. Por que eu falo 3 anos? Na realidade, o ideal é que fosse sempre. Mas eu falo em 3 anos porque com 3 anos a criança começa a entender e é mais difícil que ela machuque o pequeno animal, né, que vai ser um filhote no caso, mas que pode ser um adulto também, né? Então ela já entende e é mais difícil que ela machuque, Importante isso, Leonora. né? E que o bicho, por exemplo, o gato. O gato é um animal que é extremamente dócil. Dentro de casa, com a gente, ele é extremamente dócil. Mas, assim, tem algumas raças, né? Que quando a criança vai com a mãozinha e pega o gato desse jeito, o gato, ele, né? Reage. Alguns, nem todos. Alguns pode fazer o que quiser, que não fazem nada. Principalmente quando o gato é criado junto com a criança. Meio que eles tomam conta da criança. Isso acontece também com muitos cães. Acontece sim. Eles se pegam de amores e eles passam a tomar conta daquela criança, né? Sim. Eles desenvolvem uma afinidade entre os dois, uma cumplicidade. Inclusive, naquela campanha que a gente está desenvolvendo, né, além de adote um Sim. amigo de 4 patas, com a ajuda do vereador Caleb, as fotos que vão dar início à campanha, tem um bebê de 9 meses, né, que quando ele chegou, quando ele nasceu, já havia uma cachorrinha adotada, né, que é a Bibelô, e essa cachorrinha se tomou de amores pelo Apolo. Se tomou de amores. Na realidade, eu sempre digo, não sei quem adotou quem, né? Então, tem a foto do Apolo, de 9 meses, de pé, se segurando na cachorra. Ele tá se segurando, literalmente, na cachorrinha, né? E ela adora ele. Meu Deus, ela dorme com ele, tudo. Então, houve um desenvolvimento de uma amizade intensa entre os dois. Ela protege ele. Se chega um estranho, ela rosna. Ela não deixa ninguém chegar perto do Apolo. Ninguém, né? Se tiram alguma coisa do Apolo, ela vai buscar e devolve para ele, né? Uma proteção incrível, É né? uma proteção muito grande. Então, porque na realidade eles até tiveram um certo medo, porque ela era o bebê da casa. Mas não houve nenhum problema. Agora tem 2 bebês da casa. Na realidade tem mais. Eles têm... São 5 cães adotados. Mas os outros são de grande porte. Então, eles não convivem dentro de casa. Eles têm um pátio enorme, né? Que eles ficam soltos. E os avós do pai da criança faleceram. E a casa que era deles, que é na frente, ele abre a casa e deixa para os cachorros. Então, os cachorros entram na casa, saem da casa, dormem Se protegem ali, mais. se protegem. Então, são para os cachorros grandes. Sim.
Eleonora, então, que muito bom ouvir tu falar isso e tem, eu sempre tive uma suspeita, ah, de duas versões. Primeira versão de que era real, porque de fato existem alguns pediatras, eu não tenho ideia da quantia, talvez muitos, talvez poucos, que ainda mantém esse protocolo de não deixar bebês ou crianças São terem muitos, intimidade são com o muitos. animal. Mas, Arlene, isso tem muito a ver com o fato de gostar ou não de animais. E Então, também os conceitos, né? Porque tem uhum, gente, Leonora, que gosta de animal, mas gosta do animal lá no pátio, da porta para fora. aham, Eles caracterizam o animal como algo sujo. Realmente é algo de higiene diferente da nossa. Mas a minha teoria é que o animal é muito mais limpo do que o ser humano. Não tem nem como comparar a limpeza de um e de outro. Por quê? Porque se um cachorro ou um gato ficar uma semana sem tomar banho, esse animal vai ter o mesmo cheiro do primeiro dia. Se um ser humano ficar uma semana sem tomar banho, experimenta chegar perto. Então, o que indica o quê? Né? Então, uhum. a gente pensa, entende que tem pessoas que têm um preconceito, porque não conhecem, não querem ter intimidade, porque lá no passado, quando eram crianças, os pais não permitiam esse contato íntimo, mais próximo do animal, de animal algum, porque justamente os seus animais eram sujos. Mantinha os animais no pátio a vida inteira. O alimento era jogado. Aham. Não era um alimento naquele pote limpinho, com florzinha ou de metal bonito. Não, era atirado. E o animal jamais na vida tomava banho, a não ser quando ia pro açude pular, Que tomava banho, não porque é? ele queria, né? Ele se Porque jogava ele no açude, queria. tomava Então, banho. assim, essas pessoas foram criadas nesse meio, né, de certa falta de conhecimento a respeito de animais, porque a realidade era outra. Não se tinha essa intimidade e esse É entendimento de verdade. que o animal é um ser. O que que significa? Ele não é uma coisa a mais, ele é um ser. Tu olha nos olhos dele, tu vê que não é uma mesa, que não é uma cadeira. Tem alguém ali atrás dos olhos. Tu percebe que tem alguém Se ali. eu não me engano, eu não quero estar errada, mas se eu não me engano, em Santos existe uma lei que qualifica o animal como um ser Sujeito de direitos? Aqui no estado também. O deputado sujeito de Gabriel direitos. Souza estabeleceu essa lei dentro do nosso código, Código do Meio Ambiente. O nosso estado é o segundo do país aonde entende legalmente que o animal é um ser É um ser sujeito de sujeito de direito. direitos. Isso começou em Santos, Uma lei é, daí municipal. municipal em Muito Santos. bem. Então, é algo que na prática a gente já percebeu há muito tempo que aquele ser que está ali, que é um ser não humano, mas é um ser vivo, um animal não humano, é um sujeito, é alguém, pode ter nome, tem a sua personalidade própria, suas características particulares dele, não é um ser coletivo. Não se fala mais em cães e gatos e cavalos por isso que eu discuto que o animal não deveria ser exatamente inserido no meio ambiente, mas enfim, é um ser sujeito de direito, tem alguém ali com a sua personalidade própria. E Eleonora, e quando existe a separação, o que que tu me diz? Digamos que a família levou a criança no pediatra que disse: "Tira dali os bichos. Não é para ter bicho, nem gato nem cachorro." O que que essa separação pode causar na família e mais especificamente na criança? A família em si vai superar. Na criança vai ficar um vazio psicológico. Vai ficar um vazio psicológico e vai custar a ser preenchido. Vai ficar um vazio. Muitos vão dizer, ah, o fulaninho virou estrelinha. Muitos vão dizer isso, né? Para evitar ter que explicar por que o bichinho saiu, etc e tal, muitos vão dizer isso.
Leonora, e por exemplo, as crianças que têm alergia a tudo que o pelo pode trazer ou o pó pode trazer, que os pediatras às vezes gostam de colocar a culpa nos animais. Existe o tratamento disso? Isso vem de que fundo? É genético da própria criança ou é devido ao ambiente, exceto o animal? O que que tu poderia dizer sobre isso? Nós Olha, temos 20 minutos só, né? Sei se olha, temos muito. quase 30 anos de experiência, de prática, e eu nunca determinei em todos os rastes que eu fiz. Raste é um teste que a gente faz de sangue que especifica, olha, eu quero especificamente para pelo de gato, para pelo de cachorro, para saliva de gato. Então, todos os rastes que eu fiz, eu nunca tive nenhum positivo para animais. Nunca. Nossa, Eu conheço uma pessoa que tem alergia a gato. Tanto que quando ele chega na minha casa, mesmo que eu não deixe o Mustafa perto dele, ele começa a espirrar, 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 espirrar e fica com o olho inchado. Então eu já digo para ele, tá, então já toma um antialérgico antes de vir aqui. Que é justamente o pai do Apolo e da Bibelô. ah, Por isso que ele não tem gatos, né? Ele é o único comprovado que tem alergia. Mas ele foi ter contato com bichos depois dos 10 anos. que é já um pouco tarde, né? Ou um pouco tarde O conselho é para 6 anos. para fazer os anticorpos, né? O, o, o conveniente seria aos 6 anos, até os seis Antes, anos. antes dos 6 anos o contato restrito, né? Dentro de casa. Então, é recomendável contato com animais domésticos Com dentro de certeza. casa, principalmente até os 6 anos. Inclusive, eu recomendo para as crianças que têm problema, que têm paralisia cerebral, que têm algum problema desse tipo, que tenham um bicho. Eu recomendo para os pais, porque a gente sabe que de uma maneira ou de outra, principalmente o animal adotado, ele entende que ele quer uma peça importante no tratamento e ele compreende o que ele tem que fazer, né? Tantos que eu vi muitos desses animais ajudarem na fisioterapia, né? Eles fazem a criança virar para um lado, virar para o outro, eles fazem. Então, assim, e a criança mesmo, a criança, Se ela quer estimula, pegar, né? ela se estimula, tanto que a gente tem, tanto cães quanto gatos, nós temos os que vão a asilos, os que vão em orfanatos, né? Uma vez, duas por semana, para estimular tanto os idosos quanto as crianças. Para os idosos, a gente sabe que o gato talvez seja até melhor que o cão. Eu explico por quê. O gato tem mais ou menos o tamanho e o peso de uma criança. Então eles pegam e tudo, claro, tem que ser um gato treinado, um gato calmo, Sim, né? sim. Eles pegam, viram, né? Então a gente sabe que faz muito bem para eles. Tem uns que ficam esperando o dia, né, da visita. E o gato, ele é todo molinho, molinho, todo fofinho, né? Ele é tipo maleável. O gatinho, realmente. É, e já o cachorro, ele é mais firme, assim, né? Mas Tem mais uma coisa. A gente sabe que idosos que têm cães têm menos propensão a infartos. é mesmo. Que Diminui o coisa. estresse. Claro que é uma propensão pequena, a gente não pode, né, ter Claro, isso em consideração. diminui o estresse. Mas diminui o estresse, diminui a propensão a problemas cardiológicos. A gente tem muitos relatos ao longo dos anos, muitos relatos mesmo, de pessoas que dizem pra gente: nossa, essa cachorra, esse gato salvou a minha vida. Eu tinha muita depressão e agora eu só passo em função dele ou deles, né? O dia todo é uma alegria. E também gente que quer adotar, pois
mãe, o seu pai estão com idade e estão querendo entrar numa depressão, e pensar em ter um bichinho. E aí é tudo de bom. Doamos vários animais para casais de mais idade e a gente recebe aquelas fotos dos cachorrinhos sentados do ladinho da caixa de lenha, parece que conversando, sabe? É, os gatos no colo e o pessoal vendo TV, é muito divertido, é muito prazeroso, um sentido de gratidão, né? Por isso acontecer. Essa campanha que nós estamos preparando, né? Logo em seguida será lançada, com a tua ajuda, claro, né? Vamos nos unir e vamos fazer acontecer, né? Ela inicia com as fotos, né? Vídeos de gatos e cães adotados. Porque só cão também não pode, né? A gente tem que puxar Não, também pro felino, mas tem né? cavalos também, né? Aí eu não tenho essa experiência no cavalo, nós vamos ter que buscar, né? É, tem uma família que adotou vários com a gente que eu digo agora na Agora, mas nós prefeitura. vamos ter que buscar, né? Nós vamos ter que E buscar nossa, relatos assim maravilhosos também, né? nós vamos ter que buscar, né? Vamos buscar. Muito bacana, assim. Eleonora, eu te agradeço demais por tu ter passado tanta instrução pra gente. É essencial esse tipo de esclarecimento. Eu, uma recomendação que eu dou para as pessoas, nunca fechem a porta para nada. Sempre busquem conhecer, trocar ideia, né? Às vezes uma opinião, por mais que tu confie naquela pessoa que está te passando uma orientação, tenta pesquisar sobre isso antes de decidir, né? Especialmente quando envolve a vida das pessoas e de seres. Porque imagina, teve gente que tirou de dentro de casa o seu gato que tinha 5, 6 anos, Isso é seu uma judiaria cachorro com 10 muito anos grande. de Isso é uma idade. judiaria muito grande, né? É algo, é quase que um crime, né? Emocional ali, porque corta um laço que não tem preço que pague, porque nada paga a amizade, o amor que um animal tem pelo seu Não, dono e pela e família. depois o animal não entende o que está acontecendo. De repente o animal é cortado daquela família, ainda ser dado para outra família, ainda. Pior é quando jogado na rua. Quando é jogado na rua, ou quando vai para um abrigo. O Aí abrigo é o coletivo, né? É eles, não existe ele mais. não existe ele mais, não. Não é Então coletivo. a gente, quem tem, dê valor, vale muito a pena investir nesse relacionamento e busque tratamentos, né, Leonora? Claro. Acabou de dizer que os exames, todos os exames até hoje não No meu detectaram. consultório eu nunca vi nenhum positivo Olha que para. dado precioso. Ou Nunca seja, vi. são quantos anos clinicando? Quase 30. E quase 30. Tens ideia de mais ou menos quantos exames desses tu Bah, chegou a fazer? não tenho ideia, Arlene. Meu Deus do céu, não tenho ideia. Mas que coisa! Por mês tu faz quantos mais ou menos? Peço uns 5, 6 por aí, né? Por mês, uma média, Uma mais ou média, menos. uma média. Olha, gente, que dado precioso. Uma média. Então, 5 por 12 meses dá 60 testes, né? 60 vezes 30 anos, 60 por ano, dá 1.800 em mil, grosseiramente, fazendo a conta. Talvez uns 1.200, 1.300 testes, que teve uma época no início que a gente não fazia quase, né? Então vamos reduzir um pouquinho. Então, Mas mesmo digamos, assim, né? é São muitos muito, testes. é muito, gente. Então, assim, não fecha a porta, não, pro teu amigo, não tira de dentro de casa sem ouvir 5 opiniões antes, até chegar a do não. Enquanto disserem para tirar, pode continuar procurando, porque hoje é tudo novo, né? E a própria medicina está evoluindo bastante e conceitos antigos estão sendo derrubados. Outra coisa, Leonora, a respeito então de alergia das crianças, isso eu percebi na prática, aproveitando, então fazendo, te dando mais uma lasquinha do teu conhecimento. Eu aprendi na prática. Vi crianças na minha frente, pais falando que aquela menina tem alergia do cachorro, então eles não podem mais ter. Mas eu, na porta da casa, eu sentia aquele cheiro
de bolor, de mofo, de algo fechado, de algo não limpo. Por isso que o rastro é importante. Tu faz para o mofo, tu faz para pólen, tu faz para saliva de gato, de cachorro, etc e tal. Então, tu vai ver se realmente a criança é alérgica ou não, né? Não só dizer. E é o que, né? Aí deixa claro ali. Aí vai tratar, né? Vi também bastante esse fato, não foi só 2, 3, 5 vezes. Já vi várias vezes dizerem isso, né? E tu sentia aquele ambiente todo que não era tão higienizado, mas Umidade. quem pagava a conta eram os umidade. animais, né? Com certeza. Sempre é o bicho, né? Tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. Muito bem, acho que aprendemos bastante hoje. Muito obrigada, Eleonora, por ter vindo. É um prazer para mim, se eu pude ajudar em alguma coisa. Com certeza bom. que sim. E já fica marcado para o próximo, né? Que a gente vai falar sobre a nossa legislação aqui do município Certo. da causa animal. Obrigada mesmo. Será um prazer estar aqui de novo. Muito obrigada. Então tá, era isso. Queridos amigos, a gente se encontra no próximo programa e Deus abençoe todos nós. Obrigada. Onde está